A gente vai mergulhar de cabeça num assunto fascinante: nós mesmos e as nossas conexões com o mundo. Vamos tentar entender o que a psicologia social revela sobre quem a gente é nesse grande palco da vida. E, para começar, já vamos direto com a pergunta que importa: quem é essa pessoa que a gente chama de eu? E talvez mais interessante ainda, como será que os outros definem essa mesma pessoa? É a busca por essas respostas que vai guiar nossa conversa hoje. É exatamente aí que a psicologia social entra em campo. Ela é basicamente a ciência que se dedica a investigar essas questões super profundas sobre a nossa identidade, sobre como a gente influencia e é influenciado, e, claro, como vivemos em conjunto. De um jeito bem simples e direto, a psicologia social é isso aí, o estudo da nossa interação social. O foco dela é em tudo o que acontece quando a gente se encontra, se conecta e, o que é inevitável, acaba influenciando uns aos outros. Mas o que eu acho mais incrível nessa definição um pouco mais completa é essa partezinha no final, ou pela mera expectativa de tal interação. Pensa só no que isso quer dizer. A gente nem precisa estar frente a frente com alguém para ser influenciado. Só de imaginar um encontro ou pensar em como as pessoas vão nos ver já muda completamente o nosso jeito de agir. E essa influência, olha, é tão poderosa que ela começa a nos moldar antes mesmo da gente respirar pela primeira vez. Sabe? A história da nossa família, a cultura em que a gente vai nascer, tudo isso já vai montando o cenário para a pessoa que a gente vai se tornar. Tá, mas como é que isso acontece na prática? Por que a gente é, na nossa essência, um ser social? A resposta, na verdade, está na nossa própria biologia e no jeito que a gente se desenvolve. O ponto de partida é bem simples. Quando um bebê humano nasce, ele não sobrevive sozinho. É impossível. A gente precisa de, no mínimo, uma outra pessoa para cuidar da gente. Ou seja, a nossa sobrevivência depende totalmente de um grupo. A gente é social por pura necessidade. Isso aqui mostra perfeitamente a diferença entre a ficção e a realidade. Aquelas histórias de cinema, tipo Tarzan, são muito legais, mas a verdade biológica é que um ser humano precisa de cuidado, de interação e de pertencer a um grupo para conseguir se desenvolver. A ideia de independência total, bom, ela é um mito. E esse aprendizado que vem do grupo vai muito, mas muito além do básico. É a nossa cultura, a história do nosso povo, que vai definir o que é bom e o que é ruim, o que merece um prêmio e o que merece uma punição. A própria sociedade decide o que é importante a gente aprender para fazer parte dela. Agora, é super importante a gente entender uma coisa. A psicologia social não é igual em todo lugar. Dependendo de onde a gente olha no mundo, as perguntas e as preocupações mudam, porque as realidades sociais também são diferentes. Se a gente olhar para a Europa e para a América do Norte, por exemplo, a lente da psicologia social costuma dar um close-up, focando bem de perto no indivíduo. A pesquisa quer entender como uma pessoa forma suas opiniões, como ela enxerga os outros, como a identidade dela é construída em relação aos grupos. O indivíduo ali é o centro das atenções. Já que na América Latina e principalmente no Brasil, a câmera se afasta, ela busca um plano mais geral. A lente se abre para capturar o cenário inteiro. O foco muda do indivíduo para as grandes questões sociais que afetam todo mundo. A desigualdade, os conflitos, a pobreza. A pergunta aqui não é só sobre o eu, mas sobre o nós dentro de um contexto social que é bem complexo e muitas vezes cheio de desafios. Beleza, mas como é que a gente vê tudo isso funcionando no dia a dia? Uma maneira muito boa de entender é pensar na vida como um grande palco, onde cada um de nós tem vários papéis para interpretar. E esses palcos são os nossos grupos sociais, a família, os amigos, os colegas de trabalho. Cada um desses grupos é como uma pequena organização com seus próprios objetivos, suas regras e seus jeitos de cooperar. É ali dentro que a nossa vida social acontece de verdade. E dentro de cada grupo, a gente ocupa uma posição, certo? A gente é mãe, é filho, é chefe, é amigo. E para cada uma dessas posições, a sociedade meio que cria um roteiro, um conjunto de expectativas de como a gente deve se comportar. Esses são os nossos papéis sociais. E aí que está o ponto. O nosso comportamento real, no dia a dia, é o que a gente chama de papel desempenhado. E essa nossa atuação é o tempo todo comparada com o roteiro, com aquilo que a sociedade espera da gente. Às vezes a gente segue o script à risca, outras vezes a gente improvisa um pouco. E olha só como tudo isso nos traz de volta para aquela primeira pergunta lá do começo, mas agora com muito mais bagagem. Se os nossos comportamentos são guiados por papéis escritos pela sociedade e a nossa identidade se forma a partir dessas interações, então, que parte de quem a gente é genuinamente só nossa? Fica aí a reflexão.